E aí, povo, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de pincéis de olhos. Hoje é a parte 2 do nosso manual, que eu falei que ia fazer pra vocês. E eu vou explicar pra vocês como que funciona, qual a lógica deles, por que eles são tão parecidos, mesmo quando são parecidos, tem diferença, não tem, o que faz ser diferente, o que não faz, enfim. Algumas coisas são bem parecidas com os pincéis de pele, que é cerda sintética é melhor usado em produtos líquidos, como por exemplo um BT Velvet, com um fixador de sombra, uma cola de cílios. Se você não quiser usar o dedo, você pode usar um pincel de cerda sintética. Aí qual o formato desse pincel? Qual que é melhor usar? Depende do que você vai fazer, depende da técnica que você vai usar, do tamanho do seu olho. Então, princípios básicos: quanto maior a região que você vai maquiar, maior o pincel que você tem que usar. Quanto menor a região, menor o pincel. Tudo dentro da proporcionalidade do seu próprio olho. Por exemplo, eu tenho olhos pequenos, só que eu tenho um bom espaço de pálpebra e eles são juntos. Ou seja, existem algumas técnicas que me valorizam e outras que não me valorizam. E aí, dentro dessas técnicas, existe um conjunto de pincéis que vai me ajudar a fazer essas técnicas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, digamos assim. Então, vamos lá. Ó, esses todos são de um mesmo kit, tá? Então, ó, pincel de pálpebra. Vou falar, ó, vou pegar um pincel de pálpebra, tá? Aí você vê pincel de pálpebra. Tem 3 tamanhos diferentes, tem 3 densidades diferentes e tem 3 comprimentos diferentes. Qual eu uso? Depende. Qual é o seu tamanho de olho e o que você vai fazer? Qual é a cor da sombra? Se você usa um preto com esse daqui que é grandão, você vai passar preto no olho todo. É o que você quer? Perfeito, você tá com o pincel certo. Não é o que você quer? Usa um menorzinho. Depende do efeito que você quer. A mesma coisa, quando você vê um pincel desse tamanho, gente, o que eu vou fazer com um pincel desse tamanho? Você pode fazer muita coisa. Você pode usar ele pra esfumar uma parte, você pode usar ele pra limpar, você pode usar ele pra dar acabamento, você pode usar ele pra aplicar a primeira sombra, pra que as outras vão esfumando abaixo dessa sombra e fazendo o degradê. Usar ele como um pincel onde você vai usar a sombra de transição, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Esse daqui, ele pode ser como um pincel de corretivo, como eu falei no vídeo anterior, ou você pode usar ele como fixador de sombras ou com o BT Velvet, que é quando eu mais uso ele é com o BT Velvet. Eu acho ele perfeito para usar com o BT Velvet. Mas essa é uma das ideias, entendeu? Então, por exemplo, quando você vê, ó, cadê? Aqui, um rabo de cavalo, que é esses de esfumar mais fofinhos, ou um chanfradinho. Tem diferença? Tem. Senão não existiriam os dois pincéis diferentes, certo? Então vamos lá, qual é a diferença? Depende, novamente, tudo vai depender do efeito que você quer, entendeu? Então raciocínio. Como você vai usar pincel? Esse daqui, existem várias formas de usar. Você pode usar o topo reto para você aplicar sombra aqui no côncavo, você pode usar o topo reto para aplicar aqui, você pode usar a pontinha para aplicar sombra abaixo dos olhos, tem muita coisa que você pode fazer. Ou você pode não pegar sombra nenhuma e quando você for esfumar, você usa ele para fazer o esfumadinho da borda da sombra. Por exemplo, eu vou passar preto ou marrom escuro, usar uma sombra escura na maior parte do olho. Então você primeiro aplica a sombra escura numa base cremosa. E aí você usa ele pra esfumar, porque ó, ele encaixa no olho, ó, tá vendo? Ele encaixa de maneira perfeita, então é fácil pra você esfumar. Esse daqui, você consegue esfumar com ele, consegue pegar com ele. Quase tudo que você faz com esse, você faz com esse. Só que esse é maior. Existem ele de tamanhos menores, tá vendo? 3 tamanhos diferentes, tá vendo? Muda a aplicação?
Óbvio, esse daqui você pode usar quase como um pincel de côncavo, esse daqui você pode usar para aplicar preto aqui no cantinho, enfim, você consegue usar de várias formas diferentes. Os pincéis de óleo são os mais versáteis, justamente por conta do tamanho e do formato, você consegue adaptá-los de uma forma que é melhor conveniente para você. Assim, acho que fica mais fácil de vocês entenderem a loja de como os pincéis funcionam. Então esse daqui, pra mim, o único não é nenhum defeito, é só um cuidado que você precisa ter quando você for esfumar. Quando você for fazer este movimento aqui, fique esperto para que não aconteça um buraco aqui, porque você tá arrastando a sombra, certo? Então você veio pra cá, ela vai acumular aqui. Você veio pra cá, ela vai acumular aqui. Como que eu faço para isso não acontecer? Você pode fazer círculozinhos ou fazer com a mão mais leve. O segredo tá no pulso. O pulso é firme, só que a mão é leve. Então, ó, o pulso tá firme. Você segura o pincel e é os dedos, ó, até ficar mais longe, ó. É o dedo que você vai mexer. Não é o pulso. O pulso é firme. É quase seco, você não vai mexer. Então, assim, ó, os dedos, entendeu? Acho que assim fica mais fácil pra entender. Ah, eu não sei como aplicar, eu não sei como pegar, eu não sei pra que serve. Testa. Não inventa de querer fazer uma mega maquiagem quando você tá indo passear, que não vai funcionar. Antes de tomar banho, pega ali uma meia horinha antes de tomar banho, se você tiver esse tempo, obviamente. Ou arruma um tempo pra isso, é só lavar o rosto, é só maquiagem. Lavou, tirou, tá novo. Simples assim. Então, se eu consigo esfumar com esse, eu consigo esfumar com esse. Esse é o de pálpebra grande. Entendeu? Então, assim, depende do efeito que você quer. Quanto maior o pincel, maior a área que você vai esfumar. Então, cuidado para que você não ultrapasse o espaço onde você quer chegar com a sombra. Porque se você quer fazer só o cantinho preto, você não vai pegar um pincel grande. Você vai pegar um pincel menor, ó, bem menorzinho, entendeu? Para que assim você consiga ter mais sucesso no seu esfumado. Agora, e quando eles são assim, ó? Esse daqui muita gente fala, é pra passar delineador, ou é pra fazer a sobrancelha. Ok, o que mais você pode fazer com isso daqui? Com isso daqui você pode não só fazer um delineado, você pode marcar a linha de baixo, você pode aplicar algum produto cremoso aqui num cantinho, onde é uma parte muito pequena, que você às vezes não consegue alcançar direito. A mesma coisa se você quer, eu quero fazer um delineado esfumado, vou fazer só com a sombra preta. Você consegue fazer com esse? Você vai dar um trabalho, por quê? Porque ele é muito fino. Você até consegue aplicar a sombra com ele, mas na hora de esfumar, você consegue usar um desse ou um desse, tá vendo? Ele é bem pequenininho, ó, ele é bem... o dedo manchado é o brilho, né? Ó, ele é bem menorzinho, bem pequenininho. Eu gosto muito dele pra realmente fazer aquele esfumado próximo dos cílios. Você pega o lápis de olho e aplica de qualquer jeito, rente aos cílios, vem com ele esfumando e acabou, tá novo. Eu prefiro ele com sombra, mas enfim. A mesma coisa esse daqui. Esse daqui você consegue fazer aquela técnica de cut crease, porque ele encaixa bem aqui. Você passa o produto cremoso, ele vai ficar bem fininho. Aí você aplica. Todos esses aqui você consegue fazer essa técnica, depende do que você quer fazer. Ah, eu quero fazer aquele delineado duplo, só que acabou dando errado aqui. O que você faz? Você pode pegar um pincel assim e você consegue limpar no meio. É tudo questão de ângulo, digamos assim. Então você consegue ver a ponta do pincel ou o comprimento das cerdas. O que melhor vai te beneficiar. Por quê? Eu posso esfumar. Eu vou até pegar com sombra pra fazer vocês visualizarem melhor. Assim, ó, peguei, encostei, fiz assim, tirei o excesso. Eu posso aplicar assim, em bolinhas, tá vendo? Ó? Não vai pigmentar tanto porque minha mão tá seca. Se tivesse uma base cremosa que ele ia pigmentar mais. Então, assim,
assim, em pontinhas, porque se eu apliquei a sombra, eu posso vir só fazendo assim. Já carimbou, agora eu vou ter que fazer nos 2 olhos. Tá bom. Entendendo assim, você consegue aplicar ele assim, assim, depende do que você quer fazer. Por exemplo, no meu olho, eu gosto de aplicar aqui, ó. Aqui, ó, é meu côncavo, ó, tá vendo? Meu globo ocular, minha pálpebra fixa. No meio, aqui onde o olho entra, esse é o côncavo. Então, aqui no meio, ó, bem aqui no meio é o meu côncavo. Eu gosto de fazer dele pra cima. Se você tem a pálpebra gordinha, é bom você fazer acima do côncavo. Você, no seu caso, você vai esfumar com os olhos abertos, porque senão não vai mostrar a sua sombra e aí não vai dar muito certo. Uma boa pessoa que você pode acompanhar para técnicas para olhos gordinhos é a Jéssica Roese. Ela é simplesmente sensacional. Aprendi muito com ela, inclusive. Então, aqui assim, simples, tranquilo. A mesma coisa esse daqui, ó. Esse daqui, ele, às vezes, ele pode até ser mais versátil do que esse. Por quê? Esse é o grandão, tá? Você pode aplicar a sombra. Se você vira o pincel, você consegue esfumar uma área grande. Isso serve pra esse, isso serve pra aquele grandão que eu mostrei pra vocês, isso serve pra esse. Então, assim, os pincéis de olhos, eles são mais versáteis e de uma forma mais simples. É mais questão de raciocínio e como você vai usar pra você chegar ao efeito que você quer. Né? Às vezes é quase como montar uma estratégia, digamos assim. Tem pincel que serve, tem pincel que não. E aí vai da sua forma de maquiar. Pra você maquiar melhor a pálpebra inferior, os pincéis menorzinhos ajudam. Dá pra fazer com grande? Dá. Só que dependendo da sombra, do quão limpo o pincel tá, você pode ter muita dificuldade. Então, você pode usar um desse, que é mais durinho, só que você vai ter mais trabalho pra esfumar. Você pode usar um pincel de côncavo, que ele é mais fofinho. E aí você tem que tomar cuidado aqui no comecinho, senão vai parecer que você manchou aqui. Então, o que eu recomendo, o que eu gosto de pincel de precisão. O que é isso? Ele é um pincel pequenininho, molinho, mas não molenga demais. Ele é molinho, ó, tá vendo? Ó? Mas não é muito molenga. Fininho. Por quê? Porque você pega só aqui na pontinha dele, porque você encaixa ele aqui e ele faz o trabalho sozinho. É basicamente isso. Pode ser assim, ele pode ser assim, ó. Esse é mais durinho do que esse tem mais cerdas. Você pode fazer aqui, esse também pode usar para fazer um delineado esfumado. Então, conforme você vai vendo os pincéis e o que você quer fazer, você consegue ter uma noção de como funciona. Só que você não pode ter medo dos produtos. Ah, e se eu aplicar demais? Tudo bem, vai aos pouquinhos, pega um pouquinho, tira o excesso e vai aplicando. Agora, se você quer, no caso de uma sombra como hoje, você não quer muita sombra, você quer coisa pouca, tudo bem, você pega um pouquinho, tira o excesso e vai fazendo normal. Agora, se você quer um olho de impacto, você quer um olho azul, um olho preto, um olho que você precisa do pigmento que esteja bem presente ali, você não pode ter medo da sombra, você não pode ter medo do produto. Você tem que aplicar uma base cremosa fina, senão vai craquelar. E realmente pegar um pincel de pálpebra que ele vai te entregar o que você quer. Tem diferença entre um pincel de cerda natural com cerdas tratadas, um pincel de cerda natural com cerdas cruas, e um pincel de cerda sintética? Sim, tem muita diferença. Cada um vai pegar uma quantidade de produto e vai dar um efeito diferente. O efeito desses dois é muito similar, só que esse daqui vai
esfumar de uma forma mais uniforme do que o de cerda sintética. Mesmo ele sendo um de cerda sintética muito bom, que é o caso desse daqui. Um de cerdas cruas, ele vai pegar mais produto e, consequentemente, ele vai aplicar mais produto. Tanto que muitos maquiadores só usam pincel de cerda crua, porque é mais fácil de você pegar o pigmento e você meio que acelera o processo. Só que para isso você tem que conhecer o produto que você está utilizando e o efeito que você quer dar. Mas isso é com o tempo e tá tudo bem. Então, é mais comum você encontrar um de cerda sintética do que um de cerda natural. Até porque os pincéis de cerdas naturais costumam ser mais caros. E isso é normal, tá? Agora, muita gente vem com esse daqui, ó, pra aplicar sombra. Funciona? Funciona. É o ideal? Não. Você vai ter muito trabalho e ele não vai aplicar de uma forma uniforme. Ele vai ficar com vários buracos, várias manchas. Não importa quão boa seja a sombra, isso vai acontecer. Por mais que você não tenha um olho clínico pra ver, vai estar lá. E pra tirar, dá muito trabalho. Então é mais fácil, por mais que seja um de cerda sintética, que ele seja, ó, mais fofo do que esse daqui. Esse daqui é bom pra você aplicar o produto cremoso, pra você fazer detalhe no rosto, pra você fazer o cut crease, pra você aplicar glitter. Enfim. Um fofinho, por mais que de cerdas sintéticas, é melhor do que um sequinho. Um pincel sequinho assim, ele dá muito trabalho pra você aplicar sombra, a sombra de uma maneira uniforme. Pincéis de delineador. Normalmente o delineador ele já vem com pincel, a não ser que seja um delineador em gel, que não tá tão mais em alta, mas ainda tem gente que gosta e prefere, né? Então eu tenho aqui alguns pincéis, ó, alguns pincéis. Esse daqui é o kit de precisão, acho, delineador, sei lá, da Macrylan. É bem bonzinho, eu gosto bastante dele, porque ó, ele tem um bem pequenininho, um comprido, um curvado, dois chanfrados, um menorzinho e o outro mais comprido, ó, e um de topo reto. E com isso aqui você consegue fazer tanta coisa que vocês nem imaginam. Então, com esse pequenininho aqui, ó, você consegue fazer aquele cantinho que muita gente não consegue fazer porque realmente é difícil. Aquele cantinho da Sandy, um desse aqui você resolve o seu problema. Um delineador diluidinho ou um delineador líquido, você consegue fazer isso daqui. Com isso daqui, você consegue fazer aquela pontinha aqui, ó, bem fininha. Você consegue fazer com esse? Consegue, mas ele é muito preciso e às vezes qualquer errinho, ele sai uma cerda do lugar e aí, enfim. É mais fácil fazer esse risquinho, se for um delineador em gel, com este. E aí você vem preenchendo com esse. Por quê? Esse daqui tem menos cerdas e ele é mais curto. Com esse daqui, quando você encaixar aqui, ele já vai fazer, ó, todo o trabalho sozinho. E aí você só pinta. Esse daqui, você... Eu tenho uma certa dificuldade com esse pincel, porque eu vejo se tem esse, não tem por que ter esse, mas ele é bom pra você fazer detalhes aqui embaixo, detalhes aqui por dentro, ou aqui assim, pra você delimitar a sobrancelha, até pra preencher a sobrancelha funciona bem. Esse daqui, pra fazer isso daqui, pra você desenhar, é muito bom. Realmente esse daqui, ele é um dos melhores. Esse e esse daqui. Eu comprei o kit só por conta desses dois, na verdade. Eu tenho outro chanfrado aqui, só que assim, esse chanfrado, ó, ele é grosso e ele é denso, tá vendo? Pra que ele vai servir? Eu consigo fazer com esse a mesma coisa que eu faço com esse? Consigo, só que esse vai fazer mais. Por quê? Porque ele é maior, ele é mais denso. Então, fiz o delineado aqui, eu quero esfumar ele. É mais fácil esfumar com esse, porque ele tem cerdas, ele vai te dar a precisão que você precisa e ele é grossinho. Com esse daqui você vai ter muito trabalho. Deu pra entender? Então,
Depende do efeito que você quer. Quanto mais cerdas, em questão de quantidade, por menor espaço, mais duro vai ser o pincel. Então, quanto mais durinho, mais precisão você vai ter. Quanto mais molinho, melhor a esfumabilidade dele. Existem algumas sombras que não funcionam com alguns tipos de pincel. Por exemplo, sombras com tecnologia wet, que nem aquela paleta Let It Shine da Marina Saad. Se você for tentar pegar aquela sombra com um pincel de cerda natural ou um pincel de cerda sintética, não vai dar muito bom. O sintético é um pouco melhor do que o de cerda natural. O cerda natural não vai pegar quase nada de produto. O ideal seria aqueles pincéis siliconados, sabe? Que ele é só uma pastinha de silicone. Eu particularmente não gosto, tanto que eu não tenho nem pra mostrar pra vocês. Mas eu gosto de usar aquelas sombras com o dedo mesmo. Eu faço ela com o dedo, esfumo, e aí eu venho com um pincel fofinho assim e vou esfumando. Eu aplico com o dedo e esfumo com o pincel. Porque pegar com o pincel e esfumar com o pincel não vai dar muito certo. Porque ele não vai pigmentar tudo que aquela sombra pode pigmentar com o pincel. Isso tem os seus pontos bons e os seus pontos ruins. Por exemplo, ela é muito pigmentada, você não precisa de uma ferramenta para trabalhar com a sombra. Só que se você quer maquiar uma região muito pequena, por exemplo, aqui o cantinho interno do olho, você vai ter um certo trabalho. Porque é uma região muito pequena e às vezes você tem um dedinho grande e não encaixa e fica ruim, enfim. E ultrapassa o espaço que você quer, que é o que acontece comigo. Mas é uma ótima sombra, você só tem que aprender a usar. Outra coisa, por exemplo, sombras que são mais profissionais, digamos assim, como as da Candice Berenice. Eles têm algumas sombras que você não consegue trabalhar muito bem, porque ela mancha, ela é difícil de trabalhar, é difícil dela manter ela concentradinha no lugar, porque ela mancha muito. Então o que acontece? Você precisa de um pincel. O melhor pincel para aplicar esse tipo de sombra, essas sombras que mancham muito, é um pincel de cerdas naturais. Se possível, cerda crua, porque ela vai pegar mais produto, ela vai aplicar mais produto e vai evitar que essa mancha aconteça. E aí você não vai fazer amplos movimentos para esfumar, você vai ter que esfumar só dando batidinhas. Dá trabalho. Então é uma sombra que realmente dá mais trabalho. Se a sombra ela é muito solta, muito esfarelenta, se você usa com um pincel muito fofo, se você não tiver feito a pele antes, beleza, você só limpa e faz a pele. Agora, se você já tiver feito a pele, aqui pode ter certeza que vai cair e dependendo do quão solta for, dependendo do quão pigmentada for, vai manchar. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Então, quando você pegar uma sombra que esfarela muito com um pincel muito fofo, você pode optar por um pincel menos fofo, menorzinho, ou tirar bem o excesso. Pega um pouquinho, mas pouquinho mesmo. Pega um pouquinho, tira o excesso e vem aplicando com batidinhas, com a pálpebra bem úmida mesmo, pra ela grudar o máximo de sombra que ela conseguir segurar. E aí vai cair menos, tá? Glitter. Glitter você pode usar qualquer pincel, depende do efeito que você quer. Se você quer o glitter ou o pigmento mais fininho, mais suavezinho, você pode usar um pincel mais fofo para pegar e aplicar. Se você quer ele bem concentrado, bem forte, você pega um pincel menor e dá batidinhas, não esfuma tanto. O perigo de esfumar pigmento, ou principalmente glitter, é que ele domina tudo e você não consegue tirar. Então você tem que fazer ali com cuidado pra não estragar a sua maquiagem, você tem que tirar e fazer de novo. Ou falar, ah, não funciona, não sei usar. Não. Tudo tem uma forma de ser usado. Depende do efeito que você quer e aí você vê a melhor estratégia pra chegar onde você quer. Só que tem que ter paciência. Não adianta fazer as coisas correndo que não vai dar certo. Tá? Lembre-se sempre que maquiagem é treino, é paciência, é uma construção. Tudo tem o seu estágio, tudo tem o seu lugar e você precisa ter paciência pra isso. É um carinho que você faz em você. Então, é que nem passar um hidratante. Você não passa de qualquer jeito e sai com hidratante na pele. Você esfrega até
a pele absorver. Maquiagem é a mesma coisa, você esfuma até você não ver mais a linha fina, entendeu? Você usa uma quantidade de base para que seja o suficiente para cobrir todo o seu rosto sem ficar demais, sem ficar uma camada grossa. Então, basicamente isso, tá? Tem muita informação nesse vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido ou tirado várias dúvidas sobre pincéis. O que tiver de dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? Vou tirar as dúvidas de vocês aí nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal, dá um joinha pra mim e até a próxima. Beijinho!